Vamos lá? Vamos ler juntos. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus. Verso 32, vamos ler juntos mais uma vez. Amém. E o apóstolo Paulo traz um ensinamento que ele é muito profundo. Primeiro, mostrando que as pessoas que tiverem encontro com Cristo, elas não podem retroceder. Elas não podem mais viver da forma que elas viviam lá atrás. Então, ele traz uma orientação. Olha, quem eram vocês? Vocês não eram gentios? Qual era o padrão do gentio? Idólatra. Qual era o padrão do gentio? Uma pessoa dissimulada. Qual era o padrão do gentio? Uma pessoa distanciada de Deus. Qual é o padrão do gentio? Uma pessoa que não professa a fé cristã, uma pessoa que não é judeu, uma pessoa que não tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Agora que vocês têm esse relacionamento íntimo, vocês estão vivendo igual vocês viviam antes? Espera aí, vocês não aprenderam de Cristo a fazer as coisas certas? E por que estão fazendo errado? Essa mesma fala de Paulo serve para nós hoje. Quantas pessoas se dizem que são crentes, mas eles têm a mesma prática daquelas pessoas que faziam as coisas erradas, lá antes de conhecer o Senhor. Não mudou? Não mudou? Nada. Andar com Deus é uma mudança, é uma transformação, é um crescimento. E eu falei aqui a respeito do que significa uma pessoa gentia. Naquela época, que era o pagão, o idólatra, ele era considerado como infiel, era considerado como uma gentarada, uma massa, uma multidão. Então, eram pessoas que não tinham tanto reconhecimento. E essas pessoas não tinham a oportunidade de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Por quê? Porque eram discriminados. Lembra que eu falei? A Bíblia se dividia em quantas partes?
3. Antigo Testamento, quantas partes? 2. Quem eram as 2 partes que a Bíblia no Antigo Testamento se dividia? Para quem que Deus se revelou? Para os? Quem não fazia parte do povo judeu era quem? Gentil. Então, a Bíblia no Antigo Testamento tinha 2 classes de pessoas: judeu e gentil. Quem era o judeu? Povo escolhido. Quem era o gentil? Todos que não faziam parte do povo judeu. Tudo era considerado gentil. Por quê? Tudo era idólatra. Algumas pessoas, por que Deus chegava e pedia para exterminar os jebuseus, os heteus, os heveus? Era tudo idólatra. E as atitudes deles eram tão abomináveis, que Deus falava, olha, eles não podem estarem ocupando o mesmo espaço que vocês. Por isso que tinha essa questão de exterminá-los. O que é que eles faziam? Eles pegavam as crianças deles, os primeiros filhos, eles faziam uma fogueira, e queimavam os filhos vivos e apresentavam para o deus Moloque. Então era sacrifício dessa forma, mas eram muitas crianças. Eu vi uma estátua que era toda oca, e aí eles enchiam de criança e tocavam fogo de cima para baixo, as crianças morriam. Então, eles pegavam, e o Moloque tinha 2 mãos, e embaixo era aquecida com brasas. Então, os pais apresentavam os filhos ali, para serem queimados como sacrifício, para vir prosperidade, essas coisas todas. Então, por isso que era o povo considerado idólatra, e Deus fala que Ele queria chamar um povo para se revelar através desse povo, que era o povo judeu. Como o povo judeu, lembra que Deus falou, tira eles da vida de vocês? Eles não tiraram. O que aconteceu? Nós temos a tendência. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, por que um crente, um que conhece o Senhor, tem que vigiar muito para andar com uma pessoa que faz coisas erradas? Porque a tendência é mais da pessoa se desviar do que ganhar a pessoa para Jesus. O rapaz resolveu evangelizar no carnaval. O pastor falou, você não vai evangelizar no carnaval, porque você não está preparado. Não, eu vou evangelizar. Pode deixar, pastor. Não vai, meu filho. Aí o carnaval está lá, o sambão, ele começou a entregar um folheto, Jesus salva, e aí entrou no sambão. Entendeu? Por quê? Porque tem que ter um preparo, a pessoa tem que ter um conhecimento. Né? Uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, que era presa em bebida, tem que fugir da aparência do mal. Vou tirar uma fina, vou lá no bar, vou tomar lá vou ficar com meus amigos. Perigoso. Por quê? Porque a tendência é a nossa natureza. Nós temos uma natureza muito ruim. E aí, o povo judeu, por não tirar essas pessoas de perto, eles começaram, repita comigo, a fazer a mesma coisa. Mesma coisa.